Bom dia, irmãos e irmãs. A paz do Senhor esteja com todos. Hoje eu quero falar sobre um tema muito importante que se chama desprezo, ao qual nós sabemos que isso acontece em toda a faixa etária. Pode ser idosos, bem mais novos, assim como na minha idade, na sua idade, adolescentes, adultos e crianças, o desprezo é uma coisa realmente terrível, mas a gente sabe que acontece, na maioria das vezes, por muitos motivos, por pessoas ao qual se acha no direito ou se acha mais do que nós, e acaba que, então eu queria agora ver o que Deus vai trazer, nesta manhã de hoje, a palavra sobre o desprezo, Nós sabemos que é uma coisa desagradável, desconfortável para todos que já passou por isso, Primeiro que tudo, já dei um bom dia para vocês, Louvado seja Deus por nós estar aqui na presença dele mais uma vez. Obrigado por você que me ouve no meu canal do YouTube, e que você esteja junto comigo para que nós possamos ouvir a palavra de Deus e meditar nas Sagradas Escrituras. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Algum dia você já se sentiu desprezado? Ou melhor, sentiu que alguém teve vergonha de você? É sobre isso que nós vamos falar. Hoje, domingo, e eu sou Manso, você já me conhece. É com alegria que nós vamos ler a palavra de hoje, que fica em Hebreus. Abra comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 2, vamos ler do versículo 11 e 13. Vamos ler do capítulo 2, versículo 11 ao 13. Você algum dia já se sentiu desprezada? Sentiu que alguém teve vergonha de você? Hebreus capítulo 2, versos de 11 a 13 diz: Tanto o que santifica quanto os que são santificados vem de uns chamá-los de irmão. Ele diz: Proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: Aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. A palavra de hoje é uma palavra para que nós possamos nos apaixonar ainda mais e mais por Jesus. É interessante como, mesmo vivente ao lado de pessoas pecadoras, limitadas, mesmo convivendo com pessoas passivas de erros, e às vezes muitos erros, desvio de caráter. Às vezes essas pessoas, elas se acham no direito às vezes até de nos humilhar. É bem verdade que a gente vê muito isso acontecer em novelas. Sabe por quê? Porque na novela a gente vê isso de camarote sentado na sala, no sofá, numa cadeira, porque isso é uma atitude tão vergonhosa, a atitude de humilhar, de envergonhar, ou de demonstrar que você sente vergonha de uma pessoa, porque talvez ela é humilde, mal vestida, uma pessoa que não sabe falar direito, não tem um português bom que você conhece, que outros têm. Então, é uma atitude tão vergonhosa que quando isso acontece na vida real, as pessoas normalmente fazem isso nos bastidores, não no palco. Na vida real, entre nós e até mesmo na igreja, há pessoas que se acham no direito de se envergonhar de nós, pela maneira como falamos, como estamos vestidos, porque nós não somos talvez a pessoa ideal com o padrão de pessoas ideal para eles. É interessante como muitos são as pessoas
Muitos são as pessoas que passam situações assim e sofrem caladas, sem responder nada. Choram por dentro. Tamanha angústia que isso provoca. Mas aqui nós temos uma palavra que o escritor de Hebreus nos mostra que Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Médico dos Médicos, o Alfa e o Ômega, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Não se envergonha de nós. Mesmo com todas as limitações, falhas, pecado e às vezes até desvio de caráter, Jesus, Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. Que lindo. Jesus Cristo é mesmo alguém por quem a gente se apaixona. Alguém em quem a gente pode se mostrar como a gente realmente é. Muitos de nós, às vezes, temos uma vida tão complicada que não consegue se despir diante desse Jesus. Quando eu digo despir, eu estou falando no sentido figurado, de você mostrar quem você realmente é. Tirar toda aquela máscara, tirar todo aquele personagem que você constrói para ser aceito, para ser aceita. Porque nós vivemos numa sociedade onde às vezes a gente tem que dissimular, a gente tem que se mostrar uma pessoa que não é a gente, para que então a gente possa ter um emprego, para que a gente possa ter amigos, se misturar com as pessoas, ter um relacionamento, para que a gente possa seja aceita ou tolerada em alguns ambientes. Mas Jesus, Ele nos convida a tirar todo esse personagem, toda essa máscara, porque Ele não se escandaliza da gente. Ele não se envergonha de nós. Aliás, mais do que isso, Ele quer trazer o tratamento para mim e para você, de tal forma que nós possamos ser nós mesmos, aos poucos, respeitando nossos limites e a nossa capacidade, nosso caráter. Nós nos despimos de todo personagem que nós construímos na tentativa de ser aceito e de ser uma pessoa que consegue ter relacionamento, ter amigos. Eu estou falando de pessoas que gostariam muito de ser elas mesmas, mas em alguns ambientes, em alguns lugares, ela não consegue, porque ela é oprimida por aquilo que assusta, que é assim que tem que ser. Ou a igreja também dita. Mas nós servimos a um Deus que se fez carne e habitou entre nós e experimentou na pele todas as mazelas humanas. Ele sabe exatamente a nossa estrutura e Ele nos convida, solte esse fardo pesadíssimo de ser quem você não é, porque eu te recebo como você é. Eu quero tratar você. Eu quero tirar de você tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo que pesa, tudo aquilo que te faz sentir mal. E eu quero dar uma nova identidade. Eu quero dar uma nova cara para você. Mas uma cara sincera. Uma personalidade que é tua. Às vezes você não vai conseguir agradar a todo mundo. Mas Jesus Cristo não conseguiu agradar a todo mundo. Quando Pilatos perguntou ao povo: a quem eu devo soltar? As vozes dos que pediram Barrabás ecoaram muito mais forte. Está vendo? Mesmo Jesus tendo alimentado boa parte daquelas pessoas, mesmo Jesus tendo operado sinais, maravilhas, milagres, eles se acharam no direito de não gostar dele, de não gostar de Jesus. Assim como muitos não vão gostar de nós, assim como muitos vão nos desprezar. Alguns vão sentir vergonha pelas nossas limitações, por não sermos aquela pessoa que gostaríamos que fosse, de andar bem vestido, saber falar bem. Mas olha, Jesus não se envergonha de mim nem de você, nem do jeito que a gente fala e nem do jeito que nos vestimos. E a minha oração hoje é que a gente possa se libertar de toda máscara, não para enganar as pessoas, não para ser uma pessoa falsa, mas você criou
criou essas situações, essas máscaras, na tentativa de poder ter relacionamento, de poder ser aceita e ser aceito nesse ambiente, porque você não quer ficar na solidão, você não quer ser a pessoa excluída, você não quer ser aquela pessoa que fica de lado. Você também quer se relacionar, você também quer poder ter amigo, irmãos, irmãs. Mas Jesus, Ele pode nos dar uma identidade real, verdadeira, e nos levar. O mais importante na nossa vida não é agradar a todos. O mais importante nessa vida é agradar a Deus. Porque quando estamos com Deus, quando nós temos Deus no nosso coração e nós temos essa intimidade com esse Deus, meu amigo, meu irmão, minha irmã, as pessoas é quem vão se esforçar para ter o privilégio da nossa presença. E é nisso que eu quero orar agora com você. Deus poderoso, de graça, bondade e misericórdia, há pessoas que me ouvem agora e não têm nem forças para orar. Algumas estão chorando, outros estão se lembrando dos momentos terríveis em que sofreram situações de vergonha, de humilhação. E eu venho pedir que o Senhor sarar e curar todas as feridas que geram na alma, especialmente daqueles que são rejeitados, desprezados. Deus, em nome de Jesus Cristo, que a Tua presença, por meio do Espírito Santo, venha sarar essas feridas e venha imprimir em cada pessoa que me ouve a identidade que só o Senhor pode nos dar. A identidade de filho, filha, amada, amado do Senhor. Espírito Santo, toque em cada coração e imprime essa identidade. Que a pessoa que me ouve agora possa se sentir acolhida, bonita por Ti. Que o Senhor possa colocar no coração dela essa paz, essa tranquilidade de ser o que ela é, da maneira como ela é, dela poder ser ela mesma, ainda mais que agrade a Deus, que ama a sinceridade, ama um coração contrito, quebrantado. Deus, eu te peço, escreve uma nova história para cada pessoa que me ouve agora. Abençoa o seu dia, que ela possa se encher da sua presença, gostar dela mesma, do jeito que ela é, e sentir a alegria que vem de dentro e que vem do Espírito Santo, que ela possa sentir esse gozo na alma, que ela possa agora se levantar, enxugar as lágrimas, sentir-se amada, amado, querida, querida do Senhor, e que o mundo saiba que o nosso valor é o que eu te peço agora. No nome poderoso e santo de Jesus Cristo de Nazaré. Eu quero que você possa saber que nunca vai existir ninguém mais importante do que você, nem do que eu e nem do que ninguém. Porque ninguém é mais do que ninguém. Somos todos iguais. Seja você mesmo, da maneira que você se veste, da maneira que você se veste, da maneira que você fala, da maneira que você anda, da maneira que você se comporta. Seja você, porque você é amado por Jesus. Você é amada por Jesus. E Jesus gosta de você da maneira como você é. Jesus ama você do jeito que você é. Você não precisa mudar por ninguém. Você não precisa ser ou vestir-se ou fazer o esforço de falar melhor ou pior. Você não precisa estar se preocupando com o que você disse para alguém, se agradou ele ou não, ou se desagradou. Claro que a gente tem que ser gentil com as pessoas, a gente tem que ser amigo, a gente tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser companheiro, com esposa, né? Seja com o namorado, seja com a namorada, seja com um amigo, seja com as pessoas da rua. A gente tem que passar, dar um bom dia, porque às vezes até um bom dia serve de conforto para as pessoas. Mas quero dizer para você que sempre esse desprezo vindo da parte das pessoas, pense em Deus nessa hora. Pense que quem está lhe desprezando, esse não tem Deus no seu coração. Esse não sabe o que é ser humilde, ter amor, ter dignidade. Esse é pior do que você. Pense assim. Não, ele
é pior que eu. Seja humilde, vista-se como pode, ande-se como pode, fale como sabe falar, não se envergonhe de você, seja você mesmo, não queira imitar ninguém, não queira ser ninguém, porque Jesus, quando te colocou no mundo, que te tirou do ventre da sua mãe, Ele fez você para ser você mesmo, não para copiar os outros, e nem para também estar querendo falar bonito, falar não porque você quer falar o que você quer falar, mas quer falar para os outros achar bonito. Não, não. Você tem que falar para você se sentir bem, da maneira que você sabe falar, andar do jeito que você sabe andar, se vestir de acordo com como você pode. Isso você deve ficar com você, passar para os seus filhos, se tiver, ou para os seus amigos, ou seja, para quem for. Deus nasceu na manjedoura, num curral, num estábulo, onde existia vaca, onde existiam jumentos, onde existiam animais. Você acha que o Deus Todo-Poderoso, se quisesse, não teria feito o Filho do Homem nascer numa manjedoura de ouro? Será por que Ele fez isso? Já para entender que Deus ama os humildes, ama os pobres, ama aqueles que não têm nada. Esses sim são os verdadeiros filhos de Deus. Por isso que sofre tanto, às vezes. Às vezes a gente não entende o nosso sofrimento, na maioria das vezes. Não que Deus nos queira ver sofrer, Deus quer nos ver felizes. Mas, às vezes, você reclama tanto, até eu mesmo. Às vezes tem muitas vezes que a gente reclama. Mas, talvez seja isso. Porque, não é? Porque dos que às vezes se pergunta. Tem muitos. Por que muitos com tanto e outros com pouco? Talvez Deus já sabe que se você tiver muito, você talvez iria querer pisar nos outros. Se essas pessoas que eu estou dizendo, desprezar, se achar mais do que os outros. Então, Ele sabe quem é quem, cada um de nós. E às vezes, o que não é dado para nós não é dado justamente por isso. Devemos refletir e devemos saber quem somos nós, a nossa capacidade de ser. Porque se Deus deu aquele, você não deve ver com inveja e nem invejar o que os outros têm. Se Deus deu, talvez. Tem uns que não é Deus que dá. Tem muitos por aí que conseguem através de outras coisas, né? Fazendo pactos que vão diretamente para o inferno. Deus que me perdoe. Já outros conseguem sim, através do seu esforço, trabalhando, que Deus dá, porque viu que ele merece e é humilde. Continuou, tem o que tem, mas não esqueceu dele e nem esqueceu do pobre. E é isso que Deus se agrada, que você não se esquece dele, por mais que você tenha as coisas. E na maioria das vezes as pessoas pisoteiam, as pessoas humilham, as pessoas lhe desprezam do jeito até em olhar para você, mas que você nunca na vida você possa ter vergonha disso do que eu estou dizendo. Reflita no que eu estou falando nessa manhã sobre o desprezo. Saiba que nesse momento o desprezado não é você. O desprezado é quem está te desprezando. Porque o maior de todos, o maior homem do mundo, a quem nós todo dia socorremos, e a quem todo dia nos dá a respiração para nós viver, quem nos cura, quem nos sara, quem nos transforma, quem nos liberta, quem nos dá o pão de cada dia, andou, se fez homem entre nós, andou na terra, passou por muitas humilhações, como nós passamos. Foi, como eu falei, na hora de gritar e escolher, gritar ao invés de gritar o nome do homem santo, que veio para a terra para nos dar salvação, levar nos lombros os nossos pecados, os nossos defeitos, ficou desconfigurado, e ao invés de gritar mais forte, bem mais alto, ao invés de gritar Barrabás, que era um bandido, que só fazia o mal, ao invés de gritar
Jesus gritaram mais forte: Barrabás. Então, se fizeram isso com Jesus, se todos, a maioria, não é? Há um homem que se fazia milagres para todos, ressuscitou, curou, né? Pregou o evangelho dele para todos, falou de coisas maravilhosas, como devia nós fazer ou não. E mesmo assim, ninguém gostou dele. Olha o que fizeram. Não posso dizer ninguém, porque não foi assim também. Não foi só todo mundo, mas a maioria não gostou de Jesus. Então por quê? Vamos ficar preocupados se os outros também não gostarem de nós? Porque, e também vamos ficar preocupados como nos vestimos, como nos andamos, como nos falamos, como nos comportamos, se somos ou não pessoas elevadas, já sabe falar bem. Jesus, quando veio o mundo, lembre-se disso, andava com roupas bem simples e de sandálias. Não era médico, não era doutor, não era formado, não era nada. E esse mesmo homem era carpinteiro, uma profissão bem simples, né? Que eu acho linda, que até poderia ter sido uma das minhas escolhas se eu tivesse feito, talvez para trás tivesse pensado em não querer ser como muitos que já nascem hoje, já pensa logo um doutorado, em ser um médico, um advogado, uma pessoa de alto padrão, né? Então, às vezes as pequenas profissões, até mesmo aquelas bem pequenas, como um gari, como uma auxiliar de serviço, né? Que fica limpando o chão, né? Como uma diarista, né? Como pessoas que trabalham como predeiro, pessoas que trabalham dando duro no sol, pessoas que plantam feijão, pessoas que eu fui do norte, já plantei, minha família nasceu plantando, né? Pessoas que trabalham, que cultivam a vida, cultivam plantas, que é a coisa mais bonita, que você plantar para depois ela crescer e você colher o fruto que vai ser dado dela. Então essas pessoas são pessoas maravilhadas, que foi Deus que deu esse dom para eles. E doutor nenhum, advogado nenhum, juiz nenhum é mais do que ele. Ninguém. Para que ninguém. Somos todos iguais. Então pense nisso você. Sempre que alguém tentar ou já desprezou, se já desprezou ou se acontecer de desprezar, fique com essa reflexão de hoje que eu vou dizer para você. Lembre-se que o desprezado não está sendo você que está sendo desprezado naquela hora. O que foi olhado com olhar de desprezo, com olhar de rejeição, desprezado está sendo ele, porque nesse momento Deus está vendo, está olhando. Então você, nesse momento que você fica essa reflexão e você se lembre de Deus, se lembre de que Ele, como diz aqui, os irmãos dele, né, que ama você do jeito que você é, que Ele ama você da maneira que você sabe falar, se vestir, andar, mesmo a gente sendo cheio de falhas, pecador, mas Ele, mesmo assim, ainda consegue nos amar da maneira como nós somos. Então não se envergonhe de você.
que você possa levantar sua cabeça, por mais pobre que você seja, mas seja cheio, seja rico do Espírito Santo, seja rico de Deus. E aí eu te garanto que não tem coisa nem riqueza mais maior na sua vida que você ter Deus com você. Porque se você tiver Deus com você, ninguém será capaz de desprezar você, porque você, nessa hora, pensa que Deus te ama e que você só precisa adorar só Ele e mais ninguém. Amém, meus queridos? Que vocês fiquem na santa paz de Deus. Tenham um bom domingo abençoado por Deus. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.